E um homem que tenha a mínima decência deve tocar numa mulher com um dedo. Nem que a mulher fizesse a pior coisa do mundo. Não, é completamente contra a natureza de tudo. São as nossas mães. Uma mulher é a vida de tudo. E quando nós vamos às sociedades matriarcais africanas, é por isso que nós, quando olhamos do ponto de vista eurocêntrico para a África, nós ficamos tão pobres, porque olhamos para ali com o nosso umbigo, não é? Olhamos assim, é como está. É verdade que vemos uma coisa que é verdadeira, é o que está ali dentro daquilo, e o resto tudo à volta. Não vemos. E as sociedades matriarcais têm esta... Os Zulus, por exemplo, para vos dar uma ideia, as senhoras têm uma capacidade que nós homens sabemos, que às vezes nem elas se entendem a si próprias. E depois nós, os homens, temos que as entender, não é? O que é uma missão triplamente difícil. Mas, tendo dito isto, no instinto levado à enésima potência, as casas dos Zulus são sempre e sempre cedidas pela mulher. Eles só vão para a guerra, tirando no tempo do Shaka Zulu, só vão para a guerra quando a mulher decide. Porquê? Porque as mulheres, quando vão para a guerra, não vão para a guerra pelo poder. Os homens vão. Eles vão para a guerra, as mulheres só vão para a guerra para proteger o interesse último do grupo. Porque sabe que quando vai para a guerra vai perder gente que ama, que é a primeira coisa que uma mulher pensa. Eu vou perder o meu filho, vou perder o meu pai, vou perder tudo o que amo. E os homens, por instinto, pensam no que é que eu vou ganhar. E se eu levar um tiro no rabo, é que talvez não. Mas nós vamos pensar nós pensamos no que é que temos a ganhar. E as mulheres, no saber ancestral, pensam no que é que têm a perder na guerra. E perdem amor. E por isso eles confiam por sabedoria secular a decisão da vida à mulher. É por isso que, por exemplo, os homens não tocam nas sementes. Porquê? Porque a nossa mão é a morte. Os homens só fazem o trabalho de burro, que é montar e desmontar a casa, que é porque eles fazem aquelas casas entretecidas. A mulher chega lá e vê se a casa é estruturalmente bem feita ou não. E se não gostar da casa, monta-a às vezes que for preciso. Porque a casa tem que ser suficientemente sólida para a família. E nós podemos olhar assim, isto é burro, é pré-histórico. Não é nada. Isto tem uma sabedoria que, se nós olharmos para ali, e estes são o que nós dizemos, são os Zulus, que são os bestas. Vocês sabem quem é que dorme à frente da porta da casa do Zulu? É o gajo. Porque se alguém entrar pela porta adentro, quem mata, quem morre é o gajo que está à frente da porta. Eles não tocam em mais nada. Porque se alguém, mesmo em guerra, se eu matar uma mulher, eu morro. Porque matei a fonte da vida. Mesmo a tribo mata-me, porque eu matei a fonte da vida. E é por isso que à frente da porta dorme o homem, ponto final, parágrafo. Nós somos descartáveis. A mulher nunca é. E isto pode parecer selvagem. Não é nada. Há uma dinâmica de amor, relação, subsistência perfeita aqui dentro. Ora, esta tribo assim com estes valores, que vocês veem ali de armas na mão, estava-se a sentir ameaçada. Dizia assim, espera aí, vai uma data de pangaios só porque são 40 e não sei quantos milhões, uns filhos da mãe, outros filhos da outra, e não sei quantos, mas são muito mais do que eu, não têm valores nenhuns, só porque são todos do mesmo clube e da mesma pele, vão esmagar a minha estrutura e os meus valores. Nem pó! Mandem na casa deles se eles quiserem. Eles, o que aconteceu? A África do Sul é uma coisa enorme. Vamos imaginar que isto é a África do Sul, este retângulo aqui. Deste lado é o Oceano Atlântico, Cidade do Cabo atropelada, e isto aqui é a costa Índica. Os Zulus, Moçambique aqui, os Zulus viviam nesta coisa aqui, que era a Zululândia, antigamente, que era a zona mais fértil da África do Sul. E os brancos foram suficientemente inteligentes ou suficientemente cobardolas para os deixarem ficar ali. Até hoje, a zona de maior riqueza agrícola da África do Sul, ao contrário do que também os jornalistas ignorantes passam, nem é as zonas onde os brancos viviam. A zona mais rica da África do Sul, se nós tivermos aí um mapa, deve ser fácil, a gente já vê. Se vocês virem, é aquela zona toda que bordeia Moçambique
é a zona super fértil, onde se faz plantações de cana-de-açúcar, onde se faz montes de coisas, e é a zona dos Zulus. E os brancos ali não tocavam, nem metiam unha. Não havia apartheid. Havia apartheid no sentido do urbano. Havia no sentido urbano. Repara, que se nós virmos um mapa se conseguimos lá chegar ao mapa da África Sul, vocês vão ver que a zona da Zululândia só tinha 3 cidades. O resto era tudo campo. E era o rei Zulu. Já estamos quase lá. Já dá para ver, quase. Estão a ver Durban aqui, não estão? Eu vou meter-me aqui um bocado de lado. Portanto, isto aqui que vocês estão a ver, isto é a Suazilândia aqui, isto é Moçambique. Estão a ver? E esta zona toda, desculpem, esta zona toda assim verde, é a zona mais rica verde da África do Sul em termos agrícolas. Esta zona depois aqui é a zona cerealífera, produz trigo, milho para caraças. E depois, tem uma coisa que vocês agora veem cada vez mais nos supermercados. É umas coisas que vêm séries, não sei se já viram, com C, C-E-R, como nós dizemos em português, séries, que são sumos, laranjas. Séries é uma micro-região, peraí que eu estou aqui, é uma micro-região aqui ao pé da cidade do Cabo. Esta sim é super fértil, onde vê os vinhos quase todos. Mas voltando ali, o que é que aconteceu? Os brancos, não eram só os brancos que estavam em questão no apartheid e que ele teve que conciliar. O maior trabalho que ele teve foi fazer com que os Zulus, porque os Zulus sim eram um bloco, e eles iam como uma armada atrás do seu rei. E eles sentiram que o ANC que ia passar a ferro os direitos de cada cultura. Vocês viram naquele discurso do Mangosuthu Buthelezi e do rei Goodwill Zwelithini, ele estava a dizer, eu vou-vos dar um exército, eu vou-vos armar, eles não nos vão esmagar. Portanto, nós tínhamos 3 grandes forças aqui. Tínhamos os brancos à rasca, que ainda controlavam as forças armadas e tudo, e tínhamos a esmagadora maioria da população negra, que quase não tinha nada, mas também não tinha meios, tirando Kalashnikovs, que fazem os farinhos giros. E depois tínhamos os Zulus, esses sim, que são capazes de ir à cacetada com o exército armado, peito feito, e ainda dão uma tareia a metade deles. E esses são... Eu tenho a maior... Eu andei, aliás, vocês veem aquelas manifestações. Eu andava no meio dos Zulus, na boa. Eu agora já quase não falo Zulu, na altura falava e tentei aprender Zulu, porque eles tinham muito mais carinho por mim se eu falasse. As primeiras palavras que eu aprendi foi a pôr-me nas pegas porque ia levar um tiro na mona. Foi o Bulala Mulung Ntateli, que é matar o jornalista branco. E eu... para tirar bilhete. Mas eles diziam aquilo a gozar, porque eles diziam para meter medo, porque eles são mesmo impecáveis. Eu andava no meio das multidões deles. Nós todos somos seres humanos iguais, não é? Nós só ameaçamos pessoas que nos façam sentir a nós mal, não é? E eles sabiam perfeitamente que... Não é? E nós, os jornalistas, o Mandela ensinou-lhes a eles que nós, os jornalistas estrangeiros, que andávamos nas cidades negras, éramos a única janela do mundo de ver a injustiça do sofrimento que lhes caía. E quando tinha esta coisa absolutamente notável, eu tinha muito mais medo nos comícios de andar na extrema-direita, mas muito mais, do que andar nas cidades negras. Mas muito mais. Eu, cada vez que havia bronca com a polícia no tempo do apartheid, vocês não são do tempo do não telemóvel. Nós tínhamos uma coisa que era o pager. Abanava-nos no bolso. E cada vez que havia broncas nas cidades negras à volta, toda a gente tinha o press alert, que era o número dos jornalistas estrangeiros, e chamavam-nos. Quando a polícia branca começava a fazer coisas com eles, nós íamos logo. O ANC chamava-nos logo. E nós filmávamos, e os gajos ficavam à rasca. E aquele era um instrumento poderosíssimo contra o apartheid. Os polícias odiavam-nos, como vocês imaginam. E então o que é que acontecia? As mamãs, como a gente lhe chamava, as mamanas, com os rabos deste tamanho, elas eram as nossas... Agora, quando eu estive a formar os jornalistas que foram à África do Sul, fazer o Mundial, eu formei de todas as televisões, todas. Assim, nunca tenham medo de ir para as cidades negras, ao contrário do que vos vendem. Nunca, nunca. Porque é o sítio onde vocês vão estar em família mesmo.
E a única coisa que nunca façam aqueles gajos que dizem que levam armas para não sei o quê. Não, nunca. Foi uma regra que nós pusemos. Nunca se anda com armas, nunca, nunca. Lá, zero, zero, zero. Quando muito há gajos que me vêm gamar, para me gamar a arma, quando muito. E também armar mesmo parvo para quê? Com uma arma. Se me quiserem limpar o sebo... Não é? E era giro que nós, brancos, estávamos dentro das cidades e quando os putos mais marados e fumados nos queriam aviar, e eram as mães que iam atrás deles, dar-lhes cachaporras e agarravam em nós e enfiavam-nos dentro das casas e a gente via elas a dar-lhes tareias neles e lambadas e não sei o quê. E depois diziam, já podem ir. Elas é que eram nossas mães. E isto era ensinado por este senhor. Que ele dizia, vocês viram, todos viram o Invictus. Eu vou só acabar aqui. Todos viram. Vocês lembram-se daquele episódio que é fantástico? Quando ele vai a correr com os guarda-costas na rua e eles ficam cheios de medo, parece um gajo a fazer-lhe mal. Lembram-se? Eu morava mesmo quase ao pé de vocês, vão ver aqui. Eu morava, se vocês olharem para as luzes lá embaixo, eu morava a esta distância da casa de Mandela. E aquilo que está ali no contado do filme é tudo verdade. Tudo. E ele ia na rua, lembram-se, quando o gajo manda os jornais para o chão e começa ao guarda-costas, dizia aquele, eleito presidente, será que é... Será que... Exatamente. E os guarda-costas logo. Epá, e já estão... E ele... Já te querem. E ele dizia assim, é uma pergunta legítima. Epá, isto é uma lição deslumbrante para nós todos. Eu gostava de chegar à cara do meu primeiro-ministro, olha aqui, tufa, aprendam. Mas não é deste, de todas as raças, de todos os países do mundo. Porque isto é verdade. Nós assim, eu tive o privilégio enorme de ter um senhor a fazer a apresentação do meu livro, chamado António Vitorino, que é dos políticos mais deslumbrantes que eu conheci na minha vida na Europa. E que é tão inteligente que não quer ser primeiro-ministro. Não continua, ele não é político, ele agora é só advogado. E é um homem, pertence ao mesmo campeonato, de pessoas íntegras por dentro, com valores, sabem daquelas coisas que vocês todos de certeza amam alguém, de certeza, não há aqui ninguém que não ama alguém. E se vocês olharem para o mundo à vossa volta com o carinho com que olham para essa pessoa que amam e semearem isso todos os dias, um bocado à vossa volta, o mundo é tão melhor amanhã. E eu digo-vos de coração, eu acredito disso do fundo do coração. Eu já vi guerras horrorosas, já vi coisas pavorosas e prometi sempre a mim mesmo que quando eu deixar de existir, primeiro já comecei a primeira coisa, que é deixar a lembrança de uma coisa que eu vi com o coração. E a segunda é, o resto dos meus dias eu vou dedicá-los a tentar que o mundo à minha volta seja melhor. E a ir ter com cada um de vocês e dar sempre o melhor que eu tiver, o melhor de tudo. Porque se nós fizermos isso tudo uns com os outros, o mundo é um lugar tão lindo, não é? Pá, e depende de quem? Só depende de nós, não é? Então, bora aí.